para o painel 2, Governança Viva. Para moderar esse painel, eu convido Antônio Jorge Araújo, consultor de empresas, especialista em gestão e governança. Antônio Jorge é sócio, fundador e diretor da AJA, Gestão e Governança, é conselheiro do Núcleo Rumo, coordenador-geral do capítulo IBGC Pernambuco e certificado no curso para conselheiros de administração do IBGC. Bom dia. Continuando aqui o nosso fórum, nesse segundo painel, vamos compartilhar a experiência do Grupo Empresarial Lupo, né? O Grupo Empresarial Lupo tem um processo de estruturação da governança ao longo de mais de 95 anos como Lupo, né? Mas, na realidade, tem uma história empresarial e empreendedora de mais de 100 anos, né? Vamos conhecer essa natureza viva desse processo, né? Talvez até complementar algumas questões que apareceram já no primeiro painel e destacar as principais conquistas, preocupações e lições aprendidas. Para isso, nós vamos contar com o palestrante, eu vou convidar agora Évio Lupo e Halim Najem como debatedor. Évio Lupo é membro da terceira geração da família empresária Lupo, cujo primeiro negócio foi fundado pelo seu avô em 1921. Trabalhou na empresa entre 1976 e 1992, na gestão, né, quando liderou o processo de reestruturação na família e na governança da empresa, que causou um impacto profundo e positivo no futuro da empresa. Desde 92, vem atuando como especialista em governança corporativa e familiar e participando de conselhos de mais de 7 empresas familiares. Foi CEO da Reebok Brasil por 8 anos e, em seguida, tornou-se CEO da Umbro Brasil, onde permaneceu por 5 anos. Após isso, decidiu instalar sua empresa de consultoria de planejamento estratégico e, mais recentemente, fundou a Legare, uma empresa de consultoria que visa organizar empresas familiares, e é membro do conselho do capítulo da Family Business Network. Bem-vindo, Évio. O debatedor convidado, Halim Najem, é empresário, né, empreendedor e comerciante, fundador e presidente do Grupo Najem, né, que, entre outras coisas, tem uma rede de lojas aí conhecida de todos nós aqui em Pernambuco e em vários estados do Brasil. É uma empresa com 25 anos que atua no varejo, distribuição e corporativo nas áreas de eletroeletrônica, informática e materiais de escritório. É também conselheiro fundador do LIDE Pernambuco. Bom, então, com a palavra, o nosso palestrante e amigo Évio Lupo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui presente. E, bom, depois da participação da Célia, que eu parabenizo pela excelente contribuição que nos deu aqui para empresas familiares, eu vou tentar trazer também a minha contribuição, contando para vocês a evolução, a história do Grupo Lupo, né? Que é um grupo que completou esse ano 95 anos de existência, né? Somos um pouco mais velhos do que a empresa da Célia e já temos o desafio já vocês vão ouvir agora a história de uma empresa que já está uma geração adiante dessa, entende? Eu sou terceira geração e o grupo tem o desafio agora de passar a empresa para a quarta geração. Bom, eu vou apresentar a história
vou procurar ser bem resumido, porque falar de 95 anos assim em 25 minutos não, é um desafio grande, tá? Mas acho que dá. E depois nós vamos deixar um tempo suficiente para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, tal, porque a história da Lupo realmente traz muitos momentos onde houve superação de dificuldades importantes, que são típicas das empresas familiares. Claro que temos que ressaltar sempre que cada empresa familiar tem a sua particularidade, tem o seu modo de ser, tem a sua característica, o seu DNA. Mas existem esses movimentos que ninguém foge, né? O ciclo de vida de uma empresa familiar é o ciclo de vida dos seres vivos. Ele nasce, cresce, envelhece e morre se nada for feito para que possa suscitar um novo ciclo, que é aí que as gerações se sucedem, né? Então, esses são todos desafios muito importantes. A gente vai procurar entender como é que isso se passou na Lupo e como que nós conseguimos, ao nosso modo, superar até agora muitos dos desafios que encontramos, né? Bom, vamos lá então. É só apertar aqui? Isso. Bom, só para situar um pouco a Lupo como empresa, eu gostaria de dizer assim alguns dados sobre a empresa. A Lupo tem uma presença no mercado de vestuário no Brasil, né? Ela é a primeira marca em meias, em cuecas também, tem uma forte presença em lingerie e recentemente diversificou com uma linha esportiva. A fabricação é quase toda própria. O Parque Fabril fica em Araraquara, no interior do estado de São Paulo, onde a Lupo emprega cerca de 5.000 pessoas. Tem também uma forte rede, uma presença forte no varejo, com 320 lojas franqueadas e 35.000 pontos de venda multimarca. Esse é o Parque Fabril, que é localizado em Araraquara, no interior de São Paulo. Essa é uma típica loja Lupo, né, que tem por aí, tem aqui em Recife também. A Lupo Sport é uma loja nova que a gente está lançando agora. Linhas de lingerie, meias, produtos modeladores, cuecas, linha esportiva, pijamas também é uma linha nova que foi recentemente lançada. E só para situar, isso é um dado importante, assim como empresa também, que a Lupo é uma empresa que começou fazendo meias, né, exclusivamente meias. E hoje, se a gente olhar o portfólio de produtos, meias representa 34% hoje do faturamento da empresa, meia calça mais 15%, mas as outras linhas já representam um considerável percentual, cuecas, 24%, lingerie, enfim. E a linha esportiva, que é a linha mais recente, já representa 8% do faturamento. Isso foi muito importante para o crescimento da empresa e para conseguir o caminho da perpetuação. Bom, vamos falar um pouco da história agora, então. 95 anos de história. Nós, na verdade, retroagimos aqui o início a 1888, quando meu avô, que era um imigrante italiano, chegou ao Brasil. Ele veio do norte da Itália, de uma cidade lá na província de Trento, lá na divisa com a Áustria, e chegou no Brasil com 11 anos de idade. Em 1901, ele se casou com Judite Bonini Lupo. Claro que, como imigrante, aos 11 anos, ele veio para trabalhar nas lavouras de café que existiam abundantemente no estado de São Paulo, substituindo a mão de obra escrava. Quando ele conseguiu, a família conseguiu algum recurso, mudou para a cidade, foram morar em Araraquara, e o meu bisavô conhecia o ofício de relojoeiro, então ensinou os filhos a trabalhar com relógios. E logo que meu avô foi para a cidade, ele com os irmãos abriram uma relojoaria, né? Ele se casou em 1901 e em 1910 a relojoaria, ele já tinha comprado a parte dos irmãos e já tinha uma próspera relojoaria. E aí na fachada desse prédio está escrito Relojoaria e Ourivesaria de Henrique Lupo. Então era uma loja que, além de consertar relógios, vendia produtos para presentes também, como gramofones e relógios de parede,
E aí foi o primeiro negócio da família. Então, eu estou mostrando aqui já o genograma da família. Em 1910, exatamente, meu avô já tinha 5 filhos, né? 2 homens e 3 mulheres. Os 2 homens, que eram os primeiros filhos, que eram os mais velhos, ajudaram muito no desenvolvimento dos negócios da relojoaria, de comércio. Em 1921, ele funda a fábrica de meia. E como é que ele passa da relojoaria para a fábrica de meia? Logicamente que a família, olha, veja que a família já tinha crescido já, dos 5 já está em 9, né? Depois nasce mais um ainda, completa com 10 filhos. Então ele viu que a relojoaria não ia dar conta dessa família que estava crescendo tanto e resolveu buscar alguma coisa que desse maior escala. Então, buscando palpite daqui e dali, acabou sabendo que estavam trazendo máquinas de meia para o Brasil e resolveu comprar 2 máquinas, instalar dentro de casa e começar a fazer meia de qualidade. A proposta era fazer a meia com o mesmo capricho que um relojoeiro cuida de um relógio. Então, ele queria meia para competir com um produto importado. Esse era um desafio muito grande. Lógico que, para vencer esse desafio, a relojoaria sustentou a empresa nos primeiros anos, porque tinha que fazer o produto, deixar em consignação nas melhores lojas das cidades do interior e depois voltar para ver se a meia estava vendendo e aí ia fazendo reposição. Ao longo de alguns anos, fecha a relojoaria e continua só a fábrica de meia. Em 1923, nasce, então, a última filha do casal, completando aí os 10 filhos, né? Meu pai é o 8º filho e aí, então, temos a família completa. Nos anos 30, então, os negócios prosperam. A Lupo instala a sua primeira fábrica, né? Na parte de trás da casa onde a família morava e que na frente tinha relojoaria. Então, a fábrica é instalada na parte de trás. E aí nós estamos vendo uma foto de família já com os primeiros netos do fundador, né? Já estão aparecendo 3 netos nessa foto. Os anos 50, a família continua a crescer. Então, vocês veem aí uma foto já com a 3ª geração já mais presente. Essa foto é exatamente de 1954. Ixi, acho que eu apaguei aqui sem querer. Fui clicar. Como é que a gente recupera isso, hein? É só apertar outra vez? Pronto. E aonde que aperta? Aqui no meio? Não, para marcar. Aí, aqui, ó. Tá, eu só queria mostrar aqui que eu estou aqui, eu nasci nesse ano, então estou aqui no colo da minha mãe, aqui, tá? 1954. Essa é uma festa de 1º de ano, numa fazenda que meu avô havia comprado. Então, vocês veem a formalidade com que se vestia numa festa de 1º de ano, né? Bem diferente de hoje, né? Bom, aqui vamos falar um pouco da gestão da empresa. Nos anos 50, houve a primeira sucessão. Porque o que aconteceu na Lupo em termos de gestão? Qual era o modelo de gestão que existia? E aí vamos falar um pouco já da característica da empresa familiar. Como é que ela determina a sua gestão? Meu avô foi o fundador, mas como ele fundou a empresa em 1921, ele já tinha 44 anos, quem realmente tocou, quem operava a empresa, eram os 2 filhos mais velhos, que eram aqueles que ajudaram ele a desenvolver o negócio de comércio, da relojoaria. Então, o filho mais velho fazia a parte comercial e o segundo fazia a parte industrial. E a parte administrativa ficava a cargo de algum funcionário interno lá. E assim, essa dupla de comando tocou as primeiras décadas do negócio. E era gestão compartilhada. Na década de 50, essa gestão compartilhada passou para 2 irmãos mais novos, 2 filhos mais novos do fundador. Por quê? Os mais velhos acabaram desenvolver outras atividades. O mais velho resolveu entrar na política, foi prefeito da cidade de Araraquara por 2 vezes. Um irmão dele, meu tio, né, acabou assumindo a sua função. O outro, segundo, que tocava a parte industrial, ficou doente e o médico falou para ele que ele não podia trabalhar mais, ele ficou doente do coração. Aí meu pai acabou assumindo a parte industrial. Então, o mesmo modelo de gestão compartilhada passou dentro da própria segunda geração da família. Claro que foi uma sucessão sem nenhum planejamento prévio, não teve consultor ali nos ajudando nesse processo.
Essa sucessão ocorreu bem sucedida, logicamente. Nos anos 50, os negócios continuaram crescendo. Esse prédio que nós vemos aqui nessa fotografia é um prédio construído no final da década de 40, e no alto meu avô quis que se instalasse ali um relógio para remeter à origem do negócio. E esse relógio ficou conhecido em Araraquara como o relógio da Lupo. E está lá até hoje. Esse prédio, que hoje não é mais um prédio industrial, ele abriga um shopping center, que chama-se Shopping Lupo. Nos anos 60, ocorre a morte do fundador. Meu avô morreu em 1963, aos 86 anos de idade. Ele era o grande líder da família, né? Ele visitava assim diariamente todos os irmãos ali, porque Araraquara era uma cidade pequena, então ele fazia aquela caminhada indo de casa em casa, né? Quando ele morre, logicamente, perde o líder da família, né? E essa liderança passa a ser exercida pelos dois irmãos que administravam o negócio, porque ele atendia os outros irmãos e sobrinhos, como um provedor dos serviços da família. Naquele tempo, a empresa fazia muitas coisas para a família, né? E vocês notam que não teve, na minha narrativa aqui, não teve ninguém mais participando dos negócios. Foram dois irmãos mais velhos, depois dois irmãos mais novos. E aí deu. A terceira geração está crescendo, a gente já vê embaixo aqui nesse genograma, bem ampla já a terceira geração, com muitos netos do fundador, mas nenhum entrando no negócio. Por quê? Porque existia, por parte da dupla de comando da empresa, meu pai e meu tio, a sensação de que eles trabalhavam para todo mundo, mas não achavam que se sacrificavam demais para uma família muito grande. Então, eles achavam que, eles até tinham essas palavras assim, essa empresa é de todos e, ao mesmo tempo, não é de ninguém, porque quando tem muita gente, acaba não sendo de ninguém. Então, eles falavam para a terceira geração que cada um devia seguir seu caminho e não pensar em trabalhar na empresa. Vamos se formar, trabalhar em outras empresas, montem seus negócios, mas não venham para cá. Então, a porta estava fechada, não tinha nenhuma porta aberta. E assim, a terceira geração foi se desenvolvendo e realmente cada um cuidando da sua vida. Na década de 60, morrem também 2 dos irmãos, dos 10 irmãos. Esses 2 que morreram não tinham herdeiros. Tá? Um tio morreu solteiro, a outra viúva, e tinha perdido o único filho também por morte. Então, a empresa acabou ficando, na segunda geração, com 8 famílias proprietárias, em partes praticamente iguais. Tinha pequenas diferenças lá que vieram de alguns motivos históricos que não convém aqui a gente lembrar, porque não faz parte da narrativa, mas ficam 8 famílias proprietárias. Muito bem. Na década de 70, é quebrada essa regra da terceira geração não participar da gestão. Por que foi quebrada? Porque na década de 70, muitos aqui devem lembrar, o Brasil teve um boom econômico, o milagre econômico lá da época do Delfim Neto. A Lupo teve um crescimento muito grande e surgiu a necessidade de fazer uma fábrica nova, porque não cabia mais onde ela estava, naqueles prédios onde tinha a Torre do Relógio. Então, por esse desafio de crescer, o meu pai e meu tio acabaram chamando a mim e ao meu primo, que se chama Ricardo, né? Na verdade, meu pai é Elvio Lupo, eu sou Elvio Lupo Júnior. No fim, eu acabei adotando o nome Elvio Lupo, né? Muita gente me conhece por Elvio Lupo só, mas meu nome é Elvio Lupo Júnior, na verdade. Então, chamaram, eu estava recém-formado, em 1976, meu primo tinha se formado um ano antes, nós éramos engenheiros civis, e eu não pretendia trabalhar na Lupo, até fui fazer engenharia, porque eu pretendia montar minha empresa, fazer minhas casinhas por aí e tal. Mas veio aquele convite meio que recusável, porque apesar da terceira geração não poder trabalhar no negócio, a gente tinha aquele amor pelo negócio. Eu frequentei a fábrica desde pequeno, ajudava a carregar a caixa, pesar, na expedição, todas aquelas coisas que criança gosta de fazer no negócio da família. Entramos na empresa, e eu vou mostrando aqui no genograma, não mais o genograma completo, mas vou colocando quadradinhos, mostrando quantos filhos cada um da terceira geração teve, para vocês verem que a quarta geração já estava chegando também, e já estava aí povoando o espaço. Então, nós entramos com a missão, eu e meu primo, de coordenar a construção dessa fábrica nova. Em 1980, inaugura-se, então, a primeira fase da fábrica nova, e nós continuamos na empresa,
reproduzindo o mesmo modelo de gestão que vinha sendo o modelo de gestão da Lupo, gestão compartilhada. Eu fiquei na área do meu pai, que era a área industrial, meu primo ficou na área do pai dele, que era a área comercial. E assim, houve uma tentativa de passar para a terceira geração o mesmo modelo de gestão compartilhada. Muito bem, isso durou alguns anos, e aí na década de 80, o Brasil vira, né, na década de 80, do milagre econômico, nós passamos para a época da moratória e da hiperinflação. Então, tudo muda, ocorrem fatores externos, duas mortes na família que marcaram muito a vida da família Lupo. O Ricardo, meu primo, que era meu companheiro de gestão, perde o seu único irmão num acidente automóvel, né, o irmão mais velho dele. 3 anos depois, em 1985, o meu tio morre de câncer, né, nunca se recuperou da perda do filho, e aí acaba ficando na gestão um único núcleo familiar, que era meu pai e eu, numa empresa desse tamanho, cheia de membros, né, de várias gerações. A nossa entrada, voltando um pouco atrás, a minha entrada e de meu primo na empresa, já foi um fato que já mexeu um pouco com a estabilidade familiar. Por quê? Porque numa comunidade de primos tão grande, porque exatamente os 2 filhos daqueles que estavam na direção da empresa foram convidados, sendo que muitos primos mais velhos tinham tido a porta fechada e não tinha como entrar. Então, houve aquele negócio, aquele ruído silencioso na família, né? Bom, em 1985, então, com o falecimento de meu tio, a minha prima Liliana, que é uma prima mais velha que eu, 9 anos mais velha, ela, que tinha tido uma carreira de engenheira muito bem sucedida, engenheira civil, foi mestrada, doutorada, professora da Unicamp, trabalhou em grandes empresas de cálculo e de gestão de projetos em São Paulo. Ela larga a carreira dela, abandona a carreira, bate na porta da Lupo e fala assim: eu vim trabalhar aqui, eu quero trabalhar na Lupo. E tá bom, então senta aqui na cadeira e continua-se então a tentar o modelo de gestão compartilhada. Eu na parte industrial, Liliana na parte comercial. Só que aí a relação já era completamente diferente, porque, veja, a dinâmica entre 2 irmãos para fazer gestão compartilhada é diferente da dinâmica entre 2 primos, né? Eu e meu primo, como éramos muito próximos, a gente até conseguiu fazer com que aquele modelo funcionasse. Mas aí entra minha prima, com quem eu não tinha convivido de criança, né, mais velha do que eu, e aí começou realmente uma fase de conflitos dentro da família. E esses conflitos foram caracterizados por uma luta, uma disputa pelo poder, né? Década de 80, a economia ia indo muito mal, né, e nós precisávamos tomar medidas urgentes para conseguir sanear a empresa. A Lupo tinha construído uma fábrica nova, não tinha conseguido pagar tudo que ela tinha tomado de empréstimo, não conseguiu fazer a transferência total, carregava 2 unidades industriais, o que onerava demais a administração da empresa, e precisava de uma reestruturação. Só que a família estava já em disputa por esse poder e dividida, né? Então, isso dificultava muito a tomada de decisão. E é isso que a gente vai ver de 1985 a 1991, uma época de conflito, onde, embora houvesse um grande esforço para manter a participação, eu quero ressaltar aqui esses pontos aqui, ó. Queda nas vendas, falta de comando, perda de resultado, economia ruim, disputas gerenciais, dívidas financeiras, tudo isso dentro do âmbito do negócio. A família sem liderança definida, dividida, os primos não empregados reclamando que também poderia ter oportunidade de estar lá tentando ver se salvava o negócio. Na sociedade não tinha mais dividendo, porque não tinha lucro, e pulverizado o controle, e faltava um suporte à gestão, ou seja, esse é o retrato do caos para uma empresa familiar. E, de fato, a Lupo chegou na beira do abismo. Em 1991, nós estávamos a ponto de quebrar. Nesse momento, alguma solução tinha que ser dada. E surgiram, então, 2 correntes dentro da Lupo. A minha, aqui eu defendi, que era o caminho da profissionalização da empresa. Vamos criar um conselho, tira a família da gestão, põe no conselho e trazemos um profissional de fora para tocar a empresa. Aí tiramos o conflito do negócio, da gestão do negócio. Minha prima defendia a solução caseira. Ela falava, não vamos
tentar com ninguém de fora, vamos buscar a solução nós mesmos. Temos que buscar, de alguma maneira, não sei como, mas temos que buscar. E foi um embate que foi levado para uma decisão societária, foi para a Assembleia esse embate, e eu acabei, a minha tese acabou prevalecendo, né? E nós acabamos montando, então, um conselho de administração com 3 membros da família, né, para onde fui eu, minha prima, mais uma pessoa da família. Trouxemos 3 membros independentes para esse conselho. Foi criado pela primeira vez o cargo de presidente executivo da empresa, que meu pai passou a ocupar, porque meu pai falava, oh, esse negócio de conselho eu não entendo, isso é uma novidade que eu não conheço, e eu não vou sair daqui da empresa, eu passei minha vida aqui. Se vocês quiserem, vocês me mandam embora, mas eu daqui não saio. Então, nós criamos o cargo de presidente executivo para ele ficar, e contratamos um diretor superintendente, que seria o CEO da empresa. Contratamos no mercado uma pessoa bem escolhida, através de um headhunter e tal. Então, foi implantado esse esquema chamado de profissionalização da empresa, uma tentativa de sanear a empresa. Então, existiria, a partir de então, o comando único, né? O que aconteceu? Não deu certo. Alguma coisa deu certo, outras coisas não. Primeiro, esse diretor superintendente ficou 1 ano e meio no cargo. Não houve tempo dele fazer as mudanças necessárias, a família continuou dividida, os sócios continuaram divididos, o conselho não conseguiu dar o suporte suficiente à gestão. Enfim, embora o modelo tivesse sido muito bem desenhado e implantado, é o modelo recomendado hoje pelas instituições, não deu certo por vários motivos, inclusive porque esse diretor superintendente não correspondeu às expectativas, houve questões até de coisas desonestas que ocorreram lá dentro. Enfim, o esquema foi derrubado e, logicamente, prevaleceu aí a proposta da Liliana, minha prima, que era, vamos achar a solução caseira. Então, tiramos os membros independentes do conselho, demitimos o diretor superintendente e a Liliana veio ocupar esse cargo de diretor superintendente. O conselho continuou existindo, e esse foi o grande fato positivo que resultou daquela reestruturação. Mas só que esse conselho passou a ser um conselho exclusivamente de membros familiares. Nós falamos assim, esse conselho passou a ser um conselho misto entre conselho de administração e conselho de família. Cada grupo familiar, dos 8 grupos, na verdade não eram 8, eram 7, porque um grupo, acabamos criando um acordo acionista que um grupo familiar não assinou. Então, dos 7 grupos da família, cada grupo tinha um membro no conselho. Com isso, e a chegada da minha prima como CEO da empresa, começou um processo de recuperação. Ela realmente foi muito corajosa, ela falou, eu assumo, eu quero carta branca para fazer o meu trabalho aqui, e aí foi dado essa oportunidade a ela, e ela começou uma recuperação da empresa que foi fabulosa para a família. Ela realmente se mostrou como uma excelente gestora de turnaround, ela fechou o caixa da empresa, segurou tudo, transferiu a fábrica velha para a fábrica nova, fechou a fábrica velha, improvisou a acomodação de tudo numa fábrica só, cortou despesa, mandou um monte de gente embora, tal. Enfim, fez um trabalho de saneamento financeiro da empresa que começou a dar resultado. Liliana. Liliana. Ela não tem sobrenome Lupo, porque Lupo é a mãe dela, tá? Ela, inclusive, quebra um paradigma na família, que é a primeira mulher que vem trabalhar na gestão, que até então só os homens é que tinham tido acesso à gestão, né? Bom, em 99, eu só ressalto essa data porque foi o ano que meu pai faleceu. Então, meu pai falecendo, termina a participação da segunda geração na gestão, né? Ele foi o último da segunda geração que participava da gestão, e aí o conselho passa a ser esse conselho, então, que eu falei com vocês, com 7 membros familiares, um de cada grupo. Liliana vai para o cargo de presidente executivo, e um segundo diretor vem de dentro da empresa, já não mais da família, porque não tinha mais ninguém da família, estava só a Liliana e mais ninguém. Eu estava no conselho representando o grupo do meu pai, mas eu não estava mais na gestão, eu já tinha saído quando virei conselheiro, e aí fui fazer minha carreira independente, fui ser presidente de outras empresas, como já foi falado aqui no início, enfim, caí fora de gestão e fui seguir minha vida de executivo. Liliana, então, assume como presidente, e aí começa um período muito virtuoso para a Lupo, a partir
do ano 2003, por aí. Esse gráfico mostra bem tudo que se passou desde 93, quando a Liliana chegou para ser CEO da empresa, tá? Essa curva azul aqui representa o faturamento anual da empresa, né? Então, ela começou aqui com menos de 100 milhões e chega aqui perto de 700 milhões, mas vocês veem que durante 10 anos esse faturamento é muito pequeno, tá? Que foram os anos realmente de recuperar financeiramente a empresa. A curva verde embaixo é a curva do lucro líquido, tá? Então, durante 10 anos, esse lucro fica próximo de zero ou zero, o que significa que a família não tinha dividendos vindo da empresa. A família Lupo, em 10 anos, ela se habituou, foi forçada a não depender financeiramente do negócio. E aí entra aquela expressão que a gente usa, que o capital familiar é um capital paciente, né? Porque ele, se fosse uma multinacional, teria vendido esse negócio, teria acabado, teria fechado, qualquer outra coisa. A família foi persistente e conseguiu passar esse período. Depois vem a fase da retomada, onde aí começa toda essa diversificação que eu citei, aí entra as novas linhas de cueca, lingerie, a entrada no varejo, e a Lupo tem um crescimento fantástico, e o lucro vem também, e aí entra um período muito virtuoso para a família, porque começa a ter dividendos e dividendos bons, né? Esse período todo, depois aqui, vocês notam que tem um engasgo aqui, que é esse período recente, tá? E coincidiu também com a nossa introdução do SAP, também, que deu também um engasgo na coisa, tá? Que no fim deu um resultado muito positivo, isso aí eu posso falar outra hora, mas hoje está se retomando novamente. Bom, aí o que aconteceu? Esse período positivo, esse fato é bom destacar, propiciou que se olhasse para o lado da família, porque uma das coisas que aconteceu na Lupo que não deu certo no passado foi olhar muito para o negócio e esquecer o lado da família. Aí foi uma preocupação que eu tive a partir de 2006, eu comecei um trabalho com a 4ª geração, que é a geração dos meus filhos, né? Que são 46 membros na 4ª geração, e aí nós começamos um trabalho para constituir a governança familiar. E em 2006, nós conseguimos juntar a família pela primeira vez, depois de muitos anos, num grande encontro familiar. Então, nessa fotografia aqui, vocês veem, essa aqui já é a 5ª geração da família, né, os pequeninos que estão à frente. E por que esse encontro foi possível? Porque eu juntei a 4ª geração, fiz uma grande apresentação da história da Lupo, foi a primeira vez que eu montei essa história, né? E aí nós começamos com esse hábito de nos reunir anualmente. E, mais recentemente, essa chegada da 4ª geração propiciou a formação de um conselho de família, né? Então, eu queria... esse encontro anual vem se repetindo, aqui é uma foto de 2014. Tem ano que vai mais gente, tem ano que vai menos gente, mas é um encontro que todo mundo gosta muito de participar. O genograma da família, que eu desenhei até 2008, depois eu não consegui mais, porque precisaria de um artista assim, com muito... para ficar fazendo, né? Mas você vê como o crescimento da família é explosivo, né? Essa é a saga, né, da família, então, desde o fundador, passando por várias gerações, até chegar ao momento atual. E eu queria só mostrar para vocês, para finalizar, como que é a estrutura societária atual da Lupo, tá? Nós temos, então, um acordo de acionista, que detém 86% do capital de 2 empresas, nós temos 2 empresas. Uma é a empresa operacional, que é a Lupo S.A., e a outra é uma empresa comercial, que é uma empresa patrimonial. Ela tem os imóveis da empresa operacional, tem um hotel fazenda, que a antiga fazenda do meu avô foi transformada num hotel, tem o shopping Lupo e tem uma fazenda de cana, tá? Fora desse acordo, existem alguns acionistas que não são signatários do acordo. Então, o acordo detém 86,24%. A nossa estrutura de governança, então, contempla o Conselho de Administração, com o CEO e a gestão, e, no lado da família, nós temos um Conselho de Família, que tem todas as funções típicas e inerentes a um Conselho de Família. E, na parte da gestão, o nosso Conselho elege a presidente e os diretores. Nós estamos aqui já definimos, aliás, um processo de sucessão, onde foi novamente recriado o cargo de diretor superintendente, e o antigo diretor da área fabril, diretor industrial, passou a ser diretor superintendente. Ele é
o sucessor da minha prima na gestão. Minha prima não tem data para sair, tá? Ela é jovem ainda, tem 71 anos e não tem data para sair, mas já tem o sucessor nomeado, tá? E esse sucessor é bastante ativo, uma pessoa que cresceu na Lupo, tal. Os outros diretores todos não são da família, tá? O conselho tem 5 membros da família, já não é mais aquele conselho com um ramo familiar, nós mudamos, porque com a criação do conselho de família, o conselho de administração passou a ser composto com pessoas que realmente estão mais voltadas para o negócio. Temos 2 independentes, tem um já instalado e um que nós estamos ainda definindo o perfil para buscar, e criamos o cargo de 5 conselheiros ouvintes exclusivamente para a 4ª geração. Foram convidados, apareceram 18 pretendentes, nós contratamos uma empresa para fazer um filtro, um assessment para filtrar por uma série de competências que a gente determinou, 8 passaram por esse filtro de competência, mas só tinha 5 vagas, então o critério aí era buscar apoio de pelo menos 15% de acionistas para cada vaga de conselheiro ouvinte. A mesma regra vale também para os conselheiros da família que vão para o conselho de administração. Cada conselheiro tem que ter 15%, senão não pode sentar no conselho. Porque, no nosso caso, nós não temos holdings familiares, tá? Diferente do que foi mostrado no caso anterior, nós não tivemos essa oportunidade de criar as holdings familiares e, quando já tinha passado, não dá para voltar para trás. Então, nós temos um controle muito pulverizado, né? E, por isso, então, é importantíssima a representação de fato. Ela não vem garantida pela holding, mas ela tem que ser garantida por você ter apoio de, no mínimo, 15%. Diretoria, como eu falei, uma pessoa da família, os demais não são da família. Bom, esse foi o desafio do tempo. Obrigado. Pode sentar. Vamos agora ouvir aí um comentário do Alim Nagem e dar o início aos debates. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação da Célia. Muito excelente, a sua também, Elvio. Vou contar um pouquinho aqui para vocês poderem entender a minha pergunta no final. A Nagem tem 25 anos, mas a minha formação já foi em empresas multinacionais. Eu vim da área financeira, do Chase Manhattan, e da British American Tobacco, que foi da Souza Cruz. Então, eu, desde cedo, convivi com a palavra governança, as regras, procedimentos, e, em um momento da minha vida, eu tive a oportunidade de exercer um sonho meu, que era abrir uma empresa. Porque eu, desde cedo, fui muito comerciante, sempre estava comprando e vendendo alguma coisa. E, nesse sonho, vocês têm que sempre agregar pessoas. Então, a primeira foi a minha esposa, né? Tinha que dividir a feira, fazer as coisas acontecerem. E, em seguida, convidei meus irmãos para fazer parte do negócio e, como fundador e como orientador, sempre seguir as minhas orientações. Mas eu acho que o importante sempre foi a informação, como a Célia falou, que passar a informação para os acionistas, para os sócios. Isso foi uma coisa que eu sempre fui muito aberta a passar as informações. Isso me facilitou muito a vida no futuro, que eu não sabia que essa minha divisão de informação, que eu também tinha muito medo desde cedo, quando você tem um sonho, você corre atrás dos números, do crescimento, aquela vontade de crescer. Hoje eu tenho 55 anos, menos 25, vocês vão fazendo as contas, aí lá para os 24 eu estava começando a ter os negócios e com uma dificuldade muito grande. Logo quando eu comecei a empresa, Plano Cruzado, Real, Tablita e essas coisas todas, e vindo de um segmento chamado na época era informática, os antigos chamados CPDs, né, que hoje ninguém fala mais. E era um bicho estranho. O que você vende ali? Eu vendo informática. Mas o que é isso? Ninguém, lá em 1990, ninguém sabia muito o que é isso. Era um bicho estranho, mas que corria muito rápido e que continua correndo muito rápido. Essa informática vem mudando, hoje é tecnologia, mas, ao longo do tempo, eu já vim, em 1992, eu fiz a primeira holding, né? Eu sempre fui self-made, de uns anos para cá, que não deu mais para ser self-made, aí saí procurando ajudas de algumas consultorias que, quando você se acha que sabe tudo, é a pior coisa do mundo. Então, você tem que demonstrar à pessoa que você tem que procurar casos de sucesso e sair atrás disso. Com a primeira hold, a gente também foi prevendo o futuro.
porque eu tinha medo de morrer. Se eu morrer, como é que fica a minha mulher, como é que fica meus filhos, como é que fica o negócio, como é que eu deixo um legado, como é que eu deixo uma perpetuidade, porque eu vim disso da área, eu vim nisso de uma Souza Cruz, vim nisso de um Chase Manhattan, como tratar os funcionários, como tratar as pessoas envolvidas e como deixar eles envolvidos, através, mais uma vez, das informações, muita clareza, muita sinceridade. Também nunca perdendo o cavalo alado, que eu sempre falei isso. Mas a preocupação sempre com a governança, a preocupação sempre, eu conversava com meus irmãos, como era que eu poderia alçar outros negócios, que eu tinha uma ânsia muito grande por outros negócios, não só o negócio comercial da ANAGE, eu precisaria de alguém embaixo de mim, alguém que me acompanhasse para poder suceder nos negócios, porque desde então já gostaria de participar em outros negócios, como hoje nós temos. Nós temos uma empresa comercial, nós temos uma empresa na parte imobiliária, temos uma parte de hotel, shopping, enfim, temos pilhadeiras, temos outras coisas aí. E como é que se criava isso tudo num ambiente em que eu poderia compartilhar, né? Conseguimos, até então, compartilhar. Nada que não se tivesse discussões calorosas, mas o respeito sempre prevaleceu pela minha figura, pela forma como eu sempre conduzi com muita clareza e sempre perguntando aos meus sócios, que são meus irmãos, quais eram os desejos deles, o que é que vocês têm de aspiração de vida, não com 25, não com 30, mas qual a sua aspiração de 50 anos? Como você falou, falta 16 anos, né? Para os 80 que você foi chamado. Então, isso é uma coisa que é importante. Quando eu comecei, você estava na sua crise dos 85 a 92 anos. Nós estávamos começando. Então, eu me sinto aqui um bebê, com 25 anos, perante duas histórias brilhantes. E o que eu queria entender, eu acho que muitos que estão aqui, como controlar esses desejos? Porque hoje eu tenho a minha filha entrando na empresa, mas ela entrou por uma concordância dos meus irmãos e que acharam que ela tinha uma veia comercial e estava preparada tecnicamente, porque já vinha de uma faculdade, mas está fazendo mestrado, essas coisas todas. Como você conseguiu, dentro desse leque de pessoas, de famílias todas, o desejo, controlar o desejo? Naquela época era fácil, porque você não tinha uma coisa chamada internet. Hoje nós temos gerações boomerang que estão voltando, nós temos gerações milênios que estão ascensando. Como você conseguiu, porque eu observei aqui, você foi uma grande figura quando teve os dois administrando a empresa, como você conseguiu controlar esses desejos das pessoas? Porque isso, para nós, é muito importante, que somos uma empresa muito jovem, onde eu tenho uma geração que hoje, eu vim da época que 18 anos eu ganhava um carro, hoje um jovem de 18 anos fala, eu não quero um carro, eu quero um smartphone que eu quero chamar um Uber. Ele não vê graça em carro, que tem que arranhar, que tem que estacionar. Como é que você viu como é que você controlou esses desejos e qual seria, para nós que estamos aqui, que eu acho que isso é o grande ponto, como é que você poderia nos orientar, até não sei se eu estou quebrando a governança, poderia nos orientar como controlar os desejos, porque eu só tenho meus dois irmãos que estão na gestão comigo e minha filha. O meu total são 20 pessoas na família, né, que meu pai e minha mãe já morreram, então eu sou muito pequenininho em termos de grupo de família. Mas isso vai, 28 anos... Tem bastante desejo aí, né? Tem bastante desejo, bastante força. Então, eu gostaria muito desse desejo, como controlar, como você conseguiu controlar essas emoções e traduzir para a nossa realidade hoje, que você está bem experiente nisso, com toda essa geração boomerang, eu estou chamando agora porque está voltando para casa, né, que está se falando, e esse milênio chegando. Eu gostaria muito que você pudesse compartilhar com a gente. Pois não. Eu acho que uma das coisas que mantém a empresa familiar viva e contribui muito para a perpetuidade é exatamente esse desejo, é o sonho de ter essa empresa no futuro. Aquela ideia de que nós tomamos a empresa emprestada da próxima geração é muito significativa, né? Eu acho que esse desejo na Lupo, ele, por um tempo, de fato, a minha geração, por exemplo, tinha porta fechada, como eu falei para vocês. Depois teve toda essa questão, teve o conflito, né? O conflito marcou muito a família, e depois, aí então, nós temos a quarta geração, que seria a geração seguinte à minha.
Então, eu vou falar um pouco do desejo da quarta geração, que esse é o mais significativo aqui. A quarta geração, ela viu a porta fechada porque havia existido conflito. Então, a Lupo, como ela renasceu de um conflito familiar, não tinha espaço para a família participar da gestão. E aí essa quarta geração se acostumou e foi tocar a sua vida, né? Eu dos 46, eu tenho 4, né? 4 filhos da quarta geração, cada um se formou, foi montar seu negócio, tal, tocou a vida. Mas, no entanto, esse desejo, se ele não existir e se não houver uma maneira da família participar do negócio, a empresa não tem futuro como empresa familiar. Ela pode ser vendida para um outro grupo, ela pode não dar certo, fechar qualquer outra coisa, mas ela, como empresa familiar, não sobrevive. Então, aí que foi a importância de se buscar a participação da família pelo lado da governança familiar. Isso, no caso da Lupo, foi muito importante. Tá? E, no caso, que é uma coisa particular da Lupo também, houve um fator que contribuiu muito, que é o seguinte: quando a Lupo entrou no varejo com franquias, abriu-se a possibilidade de ter franqueados da família. Tá? Então, hoje, da quarta geração da Lupo, nós temos, acho que uns 12 a 15 que são franqueados, e alguns, inclusive, com várias franquias. Né? Então, isso abriu a possibilidade. Claro que, para fazer isso, você tem que ter regras muito claras, porque nós temos 320 franquias. Nenhum franqueado pode ter mais do que 10% das franquias, tanto em valor como em número de franquias. O familiar não tem privilégio nenhum, tem que resolver quando 2 familiares querem o mesmo ponto, então como é que você resolve esse conflito? Tudo isso o Conselho de Família veio contribuir, porque essa é a governança familiar. Então, esse desejo teve o seu canal de contribuição através da participação de franqueados. E agora nós abrimos essa possibilidade dos conselheiros ouvintes, que é um outro canal. Então, o que acontece? A quarta geração já sabe que ela vai ser sucessora na área da governança corporativa. Né? Esses conselheiros estão sendo preparados para ser os futuros conselheiros de administração amanhã. Então, eu posso responder pelo caso particular da Lupo, né? Como que foi uma empresa que avançou nas gerações, mas cuja porta de entrada na gestão está fechada para a família. Como você manter esse desejo de alguma outra maneira, que sem ele a empresa não se perpetua. Não sei se respondi, mas... No ponto que nós estamos hoje, que nós já estamos com a governança, estamos há 2 anos começamos a falar sobre o nosso conselho ele ainda é familiar, a Ernst está nos ajudando nisso, gerenciamento de resultados, já estamos com profissionais a nível de diretoria. Hoje, o momento para uma empresa como nós, que somos aqui média, pequenas e grandes empresas, não do tamanho de multinacionais, como nós hoje podemos vislumbrar uma longevidade com toda essa informação. Eu estou buscando muita informação, porque hoje nós estamos passando por um momento de muita dificuldade em, como ela falou, são meninos, são educação hoje, porque são criados pela escola ou são criados pela internet. Como é que eu estou buscando um pouco essa experiência de vocês para trazer um pouco para o nosso futuro. Como, mesmo a gente tendo essa governança, mesmo a gente tendo esse comitê, mesmo nós temos o conselho, eu vou provocar um pouco mais agora a você como consultor, com você como executivo, que, não falando mais como, mas como você poderia nos ajudar com uma palavra, ou qual é a frase, ou qual é o termo, ou qual é o foco que a gente deveria ter dentro desse conselho, porque muitos aqui são empresas realmente pequenas, média, empresas familiares, que eu acredito muito em empresas familiares com a ajuda de executivos. Eu não acredito que a empresa familiar ela seja ruim, ela é muito boa porque você tem um sangue fervendo e você tem que trazer os executivos experiências boas para que possa deixar um legado. Como é que você, como executivo, não como Lupo agora, poderia nos orientar? Qual é a mensagem para mim? Essa é a minha pergunta, se eu estivesse na plateia. Como você nos orientar? Qual é a mensagem? Pegando um pouquinho de você de consultor agora. Qual seria essa mensagem com toda essa tecnologia chegando, a mudança de cultura
da estrutura familiar, que hoje você não é a mesma de 20 anos atrás, porque hoje você tem vários tipos de núcleos familiares. Como isso poderia ser levado em consideração no futuro? Nagi, a pergunta é bastante complexa, né? Deixa eu ver se eu entendi bem ela, mas eu diria assim... para mim vir aqui para fazer essas perguntas. Uma coisa mas que, se eu estivesse ali, eu faria também, claro, desculpa. uma coisa que sempre me marcou quando eu analiso uma empresa familiar e que eu observo muito é o seguinte: a empresa familiar, ela segue, eu até comentei isso na minha fala, ela segue o ciclo de vida dos seres vivos. Então, ela nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre, né? Se nada for feito. Tá? Então, tem muitas empresas que passam por esse ciclo. É o fundador que morre e a empresa morre com o fundador. Né? O que faz a empresa continuar? É o sangue novo da próxima geração, da geração seguinte, que traz alguma coisa nova para a empresa. E essa novidade tem que vir, no meu modo de ver, em termos de inovação. E aí que está o grande desafio. Você tem que inovar em todos os aspectos. Tá? A inovação na governança, importantíssima. A inovação, porque a empresa familiar tem aqueles velhos 3 círculos que todo mundo já cansou de ver, mas aqueles 3 círculos são importantíssimos, né? Então, tem que inovar na governança familiar, na governança corporativa e tem que inovar no próprio negócio. Se a empresa não consegue inovar no seu próprio negócio, não consegue uma diversificação, um novo negócio com que ela possa se desenvolver de maneira nova, ela vai falecer também, porque a gente não pode ficar parado no tempo. Então, eu diria que esses são os desafios da inovação. E quanto mais na área tecnológica você está, maior esse desafio, porque as mudanças são muito mais rápidas. Né? Ok. Vamos ver na plateia se tem alguma pergunta para Évio. Tereza. Bom dia, muito boa essa palestra, Élvio. Eu queria lhe perguntar um pouco sobre o acordo de acionista de vocês, desde o primeiro até os dias de hoje. Se vocês revisaram esse acordo de acionistas em algum momento, eu acredito que sim, e se envolveram as próximas gerações com o sentido de ouvi-los, porque, como você mesmo disse, o ciclo é o ciclo da vida das pessoas. Se vocês tiveram a oportunidade de envolver já a geração seguinte nessa revisão do acordo de acionistas de vocês. Obrigado pela pergunta, acho que é muito oportuna, de fato. Envolvemos muito a geração seguinte. E nós refizemos o acordo, ele foi assinado em abril desse ano, o novo acordo de acionista. E como é que nós fizemos esse processo? A gente discutiu muito esse acordo no âmbito do Conselho de Administração, né? Porque ali estão 4 pessoas, éramos 4 da família, discutimos um acordo preliminar no Conselho e levamos essa discussão para o Conselho de Família. E aí, então, o Conselho de Família, como ele é preponderantemente... Ele é um conselho da 4ª geração, ali foi discutido o acordo de acionistas, foi dado inputs que vieram desta 4ª geração via Conselho de Família, e depois fizemos várias reuniões gerais de família para acabar a discussão do acordo. Então, os pontos eram discutidos e detalhados, e aí a coisa evoluiu, eu diria assim, com uma participação muito grande da família toda, inclusive, e principalmente da 4ª geração. Óbvio que, numa empresa como a Lupo, de controle pulverizado, você não tem a facilidade de ter as holdings familiares e o grupo de controle tão facilmente definido. Mas este núcleo de controle está muito bem definido por pessoas que participam. Né? Por exemplo, eu represento o meu grupo, que tem lá 1/8 do capital. A Liliana, o Ricardo, continuam junto conosco, mais um primo, que é o nosso presidente do conselho, ele é um empresário, tem uma usina de açúcar. A gente representa o núcleo duro dos acionistas, entende? E os outros acabam se agregando a nós. Dificilmente a gente vai para a votação hoje em dia, a gente resolve tudo por consenso. Mas a presença desse núcleo duro dos acionistas é muito importante. E a abertura para a 4ª geração, logicamente, se deu. A 4ª geração contribuiu muito para a questão do conselho. Essa ideia dos conselheiros ouvintes, inclusive, surgiu
da própria quarta geração, e aí o critério para definir como seriam os conselheiros ouvintes, tudo isso faz parte do acordo. Tá? A gente criou no acordo também vários mecanismos de, por exemplo, uma coisa importante numa sociedade pulverizada como a Lupo foi um fundo de liquidez. Hoje nós reservamos 10% do lucro anual, vai para um fundo que é para recomprar pequenos acionistas que queiram sair. E já tiveram 3 pequeninos que saíram, vendendo dessa maneira para a própria empresa. Obrigada. É capital fechado. Meu nome é Alfredo Burg, eu sou coordenador-geral do capítulo de Santa Catarina, do IBGC. Parabéns pela sua exposição. Fiquei muito feliz como araraquarense, nascido junto com vocês. Saber a evolução da Lupo, que muito nos honra lá. Nós fizemos em Santa Catarina um evento com o Ricardo Setúbal, do Itaú, que é o presidente do Conselho de Família do Itaú. E ele ficou muito impressionado também com o tratamento que eles dão desde as crianças da nova geração, com 8, 9 anos de idade, visitando a empresa, aprendendo a jogar banco imobiliário, né, porque faz parte do negócio, está certo? E, a partir dali, eles vão acompanhando para descobrir quais são os talentos existentes dentro da família. Vocês, agora, hoje, na quarta geração, quer dizer, estão com a empresa bem colocada como profissional e familiar também. Queria saber o que vocês estão fazendo com os nossos araraquarenses lá para o futuro. Esse exemplo do Itaú, eu conheço também bastante bem a governança familiar do Itaú, porque já tive a oportunidade de conhecer, muito evoluída, realmente, eles fazem um trabalho fantástico, né? Nós, logicamente, nosso tamanho é muito menor e as nossas ações também são mais locais e mais difíceis, até porque nós estamos sediados em Araraquara, mas muitos da família estão morando em muitos lugares. Então, para reunir todo mundo é uma coisa difícil. A gente faz 2 reuniões de família por ano, tá? Uma em abril, onde se vê o resultado do ano anterior e as ações de marketing e os planos futuros, e uma reunião de final de ano, novembro ou dezembro, que é uma confraternização, trazemos palestrantes e tal. Depois tem as atividades do Conselho de Família. E nessa atividade do Conselho de Família, tem uma atividade educacional, então, palestras, visita a outras empresas, né? E isso é aberto, por enquanto estamos na quarta geração. A quinta geração é muito pequena, a gente não desenvolveu nenhuma ação específica para eles, mas a quarta geração tem participado bastante. Tem um sistema de comunicação que nós desenvolvemos também para que a família esteja informada de tudo que se passa na empresa, né? E tem os encontros que nós promovemos. Então, a gente está procurando, acho que nós temos conseguido manter a chama acesa com esse tipo de ação. O nosso próximo encontro de final de ano agora vai ser um encontro especial, a gente vai desenvolver atividades, estão previstas algumas atividades com dinâmicas para a participação da família, e falando um pouco da história, porque esse ano, como nós estamos comemorando 95 anos, a gente vai falar um pouco da história, do momento presente e da visão futura. E aí, sim, vai envolver, inclusive, a quinta geração, porque tem trabalhos de você fazer um quadro, né, pintar, e vamos brincar um pouco por aí. A gente está com o tempo quase encerrando. Sim. Tem ainda uma pessoa para perguntar. Tem mais alguma pergunta? Não. Então, vamos encerrar. Por favor. Elvio, primeiro, agradecer e parabenizar aí pela brilhante exposição. E 95 anos são 95 dias, né? É uma carreira, é uma estrada, né? Dentro desse enfoque aí, eu gostaria de fazer uma pergunta, rascunhei alguma coisa aqui. Em um momento em que empresas também seculares, ou quase seculares, solidificadas no mercado interno e externo, despencam de seus patamares, colocando em risco sua imagem e até a sua sobrevivência, é oportuna a reflexão de algumas causas. Visão 2020 muito arrojada, sucessores envolvidos, mas não comprometidos, não observância aos valores da empresa, inexperiência ao lidar com crises. Gostaria que você fizesse alguma
algum comentário sobre isso, desse uma luz sobre isso, nesse momento que está acontecendo e pipocando em tudo quanto é lugar. Obrigado. Esse desafio, acho que empresas familiares enfrentam, não familiares enfrentam também, né? Porque nós estamos no meio de uma crise. Eu acho que a resposta, não tenho resposta objetiva para isso, não. Tá? Eu acho que a visão que eu tenho de empresa familiar é aquela que eu acho que a empresa familiar ela se caracteriza por ser uma empresa conservadora, principalmente, né? Uma empresa conservadora, ela cresce organicamente e com alguns momentos onde você faz alguns voos mais altos, né? Mas sempre o que caracteriza as empresas familiares que duraram ao longo do tempo e que atravessaram gerações foi sempre muita cautela, né? No trato dos investimentos e sempre cuidando da parte do controle e da parte da participação da família. Eu não vejo outra maneira para a perpetuidade da empresa familiar. Ok. Muito obrigado, Évio. Muito obrigado, Alinagem. E vamos agora passar a palavra aí para a Elane.